A coordenação já correu uma lista para quem tiver interesse de opinar, vai poder falar, inclusive, dos lugares onde estão, se aproximar dos microfones, para que possa participar do debate também. Ok? Doutor, ok, tá bom, aí o local tem microfone suficiente. Obrigada. Senhora deputada... Desculpa, é que a nossa colega do CEPED vai precisar se retirar por conta do horário do voo dela. Mas ficamos nós aqui para continuar o debate. Senhora Perpétua, deputada Perpétua Almeida, senhor... o deputado Camilo já não está. Senhores membros da comissão, senhores membros da mesa, senhoras e senhores. Ao agradecer a esta casa, nas pessoas da deputada Perpétua Almeida e do deputado Glauber, por essa possibilidade, preciso informar que represento o Conselho Federal de Psicologia. Porém, devo salientar que o próprio Conselho Federal orientou a sua preparação para vir a este seminário no sentido de compartilhar sua voz com uma articulação de entidades interessadas no exercício de controle social sobre a política de defesa civil. Essa articulação recentemente se instalou numa reunião aqui em Brasília. Esse fórum está sendo organizado por um conjunto de entidades diferentes, de diferentes setores da sociedade brasileira. Muitas delas foram participantes da comissão organizadora da Conferência Nacional de Defesa Civil. São mais de 20 organizações de base nacional. Dentre elas encontram-se entidades que têm diferentes objetos de interesse, como a Caritas, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, o Movimento de Mulheres, Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação, a Força Sindical, a Central, o CONFIA, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o próprio Conselho de Psicologia, o Movimento de Atingidos por Barragens, além de uma entidade de base municipal, que é a Associação dos Afetados da Região dos Morros do Baú, cuja presidenta se encontra conosco hoje aqui nesse debate. Naquele momento, na reunião que fizemos para organizar esse fórum, fomos acolhidos por representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Integração Nacional, por meio da SEDEC, e Ministério da Saúde, além do Gabinete da Presidência da República. Pois bem, vou enumerar alguns dos aspectos que têm sido muito caros para essas entidades que estão fazendo esse esforço de acompanhar as ações de defesa civil no Brasil. A começar pela própria caracterização do que seja o conteúdo específico da defesa civil. Ao nos questionarmos sobre qual seja o conteúdo efetivo do termo defesa civil, é frequente que as respostas sejam relacionadas a desastres e aparatos voltados ao seu enfrentamento. Desde os debates realizados por essas entidades na comissão organizadora da Conferência Nacional, foi ficando claro que para as entidades da sociedade, que o tema da defesa civil tem a ver com o sofrimento humano gerado pelos eventos adversos. Isto é, o interesse da sociedade nas ações de defesa civil consiste em evitar ao máximo a ocorrência de sofrimento decorrente de eventos adversos, ou pelo menos atenuar esse sofrimento. Sendo o sofrimento, então, aceitando a ideia de que seja o sofrimento o tema central da defesa civil, um interesse decorrente da sociedade consiste em evitar que, a partir do sofrimento gerado pelo evento adverso, as pessoas sejam submetidas a novas violências que se acumulam em decorrência do modo como são compreendidas, tratadas e encaminhadas. O documento produzido pela Universidade Federal de São Carlos sobre a atenção a vítimas em diferentes abrigos, esse estudo foi feito durante este ano em algumas cidades, notadamente na região do Rio de Janeiro. Foi produzido, então, pelo NEPED, um núcleo de estudos sobre desastres da Universidade Federal de São Carlos. Sobre a atenção a vítimas em diferentes abrigos, traz um quadro de como esse sofrimento pode ser significativo.
Sob o título de Abandonados nos Desastres, o quadro apresentado nesse documento merece a atenção dos nossos parlamentares no momento em que vão produzir um novo paradigma para a defesa civil no país. Eu vou passar às suas mãos, deputada, uma cópia preliminar desse estudo. Ele vai ser publicado nos próximos dias, vai ser lançado num seminário que a psicologia organiza, a Psicologia nas Emergências e Desastres, que vai acontecer nesse mês de novembro aqui, dia 23 a 25, aqui em Brasília, e ele vai estar sendo lançado. Eu estou apresentando só à senhora uma cópia preliminar do documento. Quero convidar as pessoas que assistem também através da TV Câmara para que possam participar do nosso evento. A nossa compreensão é de que não será possível construir algo novo sem que tomemos como referência essa ideia da centralidade da evitação do sofrimento. De outro modo, o tratamento que vamos dispensar aos afetados será sempre dentro da lógica do esforço mínimo e não da integralidade. Nesse sentido é que gostaria de afirmar para o deputado Glauber que estou utilizando de forma indistinta as palavras defesa e proteção, apesar de poder concordar com o acerto dele na escolha do termo proteção. Ocorre que não basta mudar o nome para proteção para produzir a reorientação que a área pode necessitar. E mais, sem a participação dos cidadãos afetados e da sociedade civil organizada, essa mudança tem chance de nem chegar a acontecer. Nós vamos mudar o nome e não vamos mudar o que acontece. Como diz a doutora Norma Valêncio, é uma pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos, seguramente a acadêmica que mais precisaria ser ouvida na atualidade no Brasil quando falamos de desastre. É uma socióloga, ela é uma economista com doutorado em sociologia, e ela faz pesquisas muito impactantes. Esse documento que eu passei para a senhora, ele é produzido pelo grupo da doutora Norma, e ela diz assim, que não será possível pensarmos um novo paradigma para a defesa civil sem que os cidadãos afetados por desastre participem de forma central na sua formulação. A partir dessa compreensão, permita-me afirmar, senhora presidente, nada de novo e efetivo chegará a ser feito, porque nós não vamos poder criar a novidade. Do nosso ponto de vista, as pessoas que foram atingidas por desastre são as que mais capacidade teriam de ajudar a organizar a resistência aos desastres, os procedimentos de atenção à população afetada e os mecanismos de organização da própria defesa civil. Aliás, presidente, nós temos aqui presente a presidente da Associação da Região dos Morros do Baú. Talvez ela possa se manifestar durante o debate, ou, se a senhora achar conveniente, eu posso dividir meu tempo com ela, porque para nós é fundamental escutar a sua... Eu vou terminar, eu vou andar um pedaço mais e te chamo então, Tatiana. Então, a partir dessa compreensão é que nós chegamos à conclusão de que não é possível pensar defesa civil sem a voz dos afetados. Claro, presidente, que pode soar estranho isso que eu estou dizendo aqui, na medida em que até a minha presença foi questionada, junto à senhora, o que viria a fazer um psicólogo aqui, não é? Eu entendi como questionada, desculpe, mas eu preciso dizer para a senhora que o patrono da defesa civil brasileira, o Dr. Castro, o general Castro, ele tinha como epíteto de toda a sua obra a expressão: a defesa civil somos todos nós. E é frequente que essa frase seja repetida, muito embora ela seja muito dificilmente colocada em prática. Porque quando alguém começa a debater com alguém da defesa civil, imediatamente é assim: mas você nem é da defesa civil, o que você está debatendo? E a nossa posição na sociedade civil é de que a defesa civil ela não tem chance de ser efetiva se ela não estiver em diálogo permanente com a sociedade e se ela não estiver em diálogo permanente com a população afetada. A população afetada precisa deixar de ser um número. Eu tenho feito, quando a gente debate isso entre os psicólogos, em diversos estados no Brasil. Eu pergunto assim: digam para mim o nome de um morto
da sua cidade, no último evento na sua cidade. Estou desafiando vocês, fora a Tatiana, claro que os coordenadores de defesa civil saberão, mas as pessoas que não são do dia a dia ali, que estão trabalhando com isso, ninguém lembra. Por quê? Porque nós tratamos como números. Não tem face, não tem nome, nós não sabemos quem é. Então, se essa população afetada, o nosso esforço é sempre dissolvê-la na sociedade, é sempre distribuí-la, impedi-la de ter voz, como a minha voz foi questionada nesse espaço, como que nós vamos fazer uma novidade? Nós vamos ficar repetindo o que sempre fizemos. Se estamos contentes com o que sempre aconteceu na Defesa Civil, podemos continuar. Se achamos que haja coisa para melhorar, é preciso garantir a voz para os afetados, é preciso garantir a voz para a população que está organizada na sociedade civil. Preciso dizer, deputada, que até o conceito de desastre, até o conceito de desastre teria que sofrer crítica. Não que ele esteja errado na formulação do relatório, mas o fato, a senhora vai encontrar diferentes conceitos de desastre nesse documento que eu passei às suas mãos, que apontam a necessidade de revermos a compreensão que nós temos de desastre. Ainda mais na formulação brasileira, que divide entre antrópicos e naturais ou mistos. O desastre é muito mais do que isso. O desastre é um fato sociocultural para o qual múltiplos fatores contribuem e não bastaria para nós ficarmos com simplificações nessa definição. Vale a pena, deputada, conhecer, então, as definições apontadas pela doutora Norma. Queria dizer para a senhora também que uma coisa que não está discutida ainda no documento e valeria a pena é combinar qual é o nível de recuperação que nós queremos garantir para as pessoas afetadas. Há uma tradição, eu fui informado disso por pessoas que atuam nessa área, de que no máximo em 10% a 15% da perda do cidadão poderá ser recuperada com apoio do Estado. Será justo? Ninguém escolheu ser vítima de desastre. As pessoas foram eleitas pelo desastre. Todos nós que estamos dentro dessa sala somos vítimas potenciais. Podemos, quando terminar essa sessão, sermos afetados e não sabermos. A nossa casa pode ter sido derrubada e a gente não sabe. E como é que a gente queria ser tratado nessa condição, deputada? Nós vamos gostar da ideia de que nos pagam um salário, um aluguel social durante 6 meses, e depois o problema é nosso, e a reconstrução é um problema individual? Se fosse verdade que a pessoa entrou na frente do desastre e pediu para ser vitimada, seria compreensível. Mas ninguém entrou na frente do desastre, ela foi eleita pelo desastre. É razoável que a sociedade brasileira queira tratar essa pessoa como ela arranjou um problema e ela tem que resolver pessoalmente e individualmente o seu problema? Essa é uma definição que nós precisamos ter nessa lei. E, do nosso ponto de vista, é preciso ir além disso. É preciso garantir que essa pessoa tenha as condições de recuperar a sua vida. E aí queria dizer, como representante do Conselho de Psicologia, gente, nesse caso, não vamos mandar um psicólogo para ela, né? Vamos mandar um psicólogo? Podemos mandar, mas vamos conseguir condições para que ela possa voltar a trabalhar, produzir a vida dela, ter uma condição de moradia, não é? Não adianta chamar um psicólogo e dizer para ele, olha, ela está sofrendo, vai ali tratar do drama. Nós podemos ir, não tem problema, nós queremos colaborar. Mas nós não podemos ficar escondendo a realidade de que essas pessoas ficam abandonadas depois do desastre. Se a lei nova que nós estamos criando vai continuar deixando abandonados os cidadãos que foram escolhidos pelo desastre, nós não adianta chamar de proteção civil. Nós vamos continuar abandonando essas pessoas. Então, é preciso que essa racionalidade seja alterada, senhora presidente. Nesse sentido é que é preciso lembrar que o tema da autoproteção das comunidades é o tema mais antigo da comunidade humana. Nós só estamos aqui porque algumas comunidades conseguiram desenvolver a autoproteção.
Não faz sentido que hoje a gente pense que a proteção tenha sempre que vir de fora. Do nosso ponto de vista, um eixo fundamental que não ainda está presente no documento é o tema da autoproteção. É preciso que a gente desenvolva a ideia de que o aparelho de Estado tem como precípua atribuição ajudar as comunidades a se organizarem para a autoproteção. As comunidades estarem alertas e organizadas. Por exemplo, foram dados vários exemplos aqui do Rio de Janeiro que apontam para a autoproteção. Porque o nosso risco é confundir previsão com prevenção. A gente começa a fazer um esforço enorme tecnológico para descobrir quando é que vai chover. E quando a gente descobre que vão chover tantos milímetros, a gente não tem para quem contar. As pessoas não estão organizadas para aproveitar essa informação. Então, nós temos que garantir o exercício de autoproteção como um eixo na mudança de paradigma que está sendo apontada pelo deputado Glauber. E é claro que é preciso lembrar que esta não é uma situação exclusiva do terceiro mundo ou dos países em desenvolvimento. Nós assistimos a situação vivida em New Orleans, lemos o jornal, assistimos às situações vividas e podemos dizer que esse tipo de dificuldade não é exclusiva nossa. A gente viu a dificuldade do aparelho de Estado mais organizado, não é o mais organizado, mas pelo menos é famoso como o mais organizado no planeta, não conseguindo atender os seus cidadãos. Então nós precisamos trabalhar com a ideia de autoproteção e de autoajuda, exatamente para que as comunidades possam aproveitar ao máximo a capacidade que os nossos bombeiros têm de trazer a colaboração deles. Eu estou pulando alguns itens aqui, secretário, que é para deixar tempo para a Tatiana usar a palavra. Acabamos quase o tempo. Estou terminando. Essa coisa da confusão entre previsão e prevenção é importante, porque ela às vezes corresponde a um certo colonialismo cultural. A gente acha que tecnologia é uma coisa boa e começa a repetir. A gente repete os termos que são aplicados internacionalmente, a gente repete a necessidade de aparatos tecnológicos que estão sendo utilizados internacionalmente. Aí, a gente tem universidade, deputada, que fica traduzindo livros. Não produz um livro que seja compatível com a nossa realidade. Traduz livros. Essa iniciativa da professora Norma, por exemplo, ela é inovadora, ela é uma coisa super característica, a produção que ela faz é super característica sobre a realidade brasileira. Então eu queria concluir para poder a Tatiana fazer a intervenção dela, dizendo o seguinte: nós temos um tripé que nós temos defendido como fundamental para a nossa proposição na relação com o tema da defesa civil. Primeiro, o tema da autoproteção. É preciso investir nesse eixo, é preciso que o documento da defesa civil pense isto, como que nós vamos investir em autoproteção e usar o aparato de Estado para promover a autoproteção. O segundo, precisamos investir no protagonismo dos afetados. Os afetados têm um conhecimento sobre essa situação que precisa ser colocado à disposição da Defesa Civil para a produção de mecanismos e procedimentos que aprimorem a atuação nessa área. E a terceira coisa, é aquela que eu comecei contando, é preciso garantir controle social efetivo sobre as ações de defesa civil. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada ao doutor Marcos, representante do Conselho Federal de Psicologia. Vamos dar aqui 5 minutinhos para a nossa representante da Associação dos Desabrigados e Atingidos da região dos Morros. Ela, pelo que eu entendi, a Tatiana é do Morro do Baú, não é isso? Boa tarde, presidente. Meus cumprimentos aos demais representantes da mesa, aos senhores e senhoras aqui presentes.